um só Deus em três pessoas. Assim nos diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 234. Algo muito interessante que deveríamos sempre ter no coração e na mente. Em meio a dois grandes mistérios, e a nossa vida de fé, ela é fundamentada num grande mistério. Em meio a dois grandes mistérios, o mistério da encarnação do Filho de Deus, quando Jesus no Natal, o Filho do Verbo eterno, toma forma humana e vem habitar entre nós. E o mistério da Eucaristia, cujo catecismo também diz: ápice e fundamento da fé cristã, esses dois grandes mistérios, da Eucaristia e da encarnação, estão fundamentados no mistério central da nossa fé católica. O mistério central da fé cristã é exatamente o mistério das manifestações de uma montanha, quer aos outros grandes e importantes profetas. Pois bem, o ressuscitado, Jesus em glória, na Galileia, chama os discípulos até o alto da montanha e ali novamente manifesta a glória de Deus, de um Deus crucificado no seu Filho, mas ao mesmo tempo também gloriosamente ressuscitado. Nesta teofania, nesta manifestação de Jesus no alto da montanha, Jesus não apenas faz um apelo, Jesus faz uma revelação de quem é Deus. Quem é Deus? São Francisco de Assis, vivendo o grande momento da sua vida, depois de ter vivido toda a sua existência terrena, fazendo a experiência do Cristo encarnado e crucificado. São Francisco também sobe a uma montanha, o Monte Alverne, conhecido na Itália como Laverna. Ali São Francisco recebe os estigmas, as chagas do Cristo crucificado. Antes, porém, vivendo um momento grandioso e bonito de uma crise, São Francisco de Assis, contemplando a presença de Deus na sua alma, lhe diz: Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Sois vós o onipotente, e sou eu o miserável verme. Até que o ser humano possua esta consciência e busque na sua vida, com toda a força do seu coração, da sua inteligência e da sua alma, quem é Deus? Ele pode penetrar, pode imergir nesse grandioso mistério de amor. Mas é o próprio Cristo que nesse Evangelho, ele nos revela quem é Deus. Quando aos discípulos ordena, não sugere, não convida, não pede. Agora que eles já têm a força do Espírito Santo, eles podem ir. Ide pelo mundo. Não é apenas o Papa Francisco quem quer, quem deseja uma igreja em saída. É o próprio Cristo. Ide pelo mundo. Essa é a natureza da Igreja Católica, missionária. Missionária pela sua própria natureza. Missionária pelo imperativo, pela ordem do Mestre. Ide por todo o mundo. Agora que eles já têm a força do Espírito Santo, podem ir sim pelo mundo inteiro. E qual é o primeiro imperativo, a primeira ordem de Jesus? Fazei discípulos meus, isto é, ensinem as pessoas
tudo aquilo que eles aprenderam do próprio Cristo, que lhes revelou o Pai. Ensinar é evangelizar, catequizar é fazer discípulos. Jesus não nos sugere, tampouco aos discípulos ele ordena que vão pelo mundo fazendo apenas propaganda. Não, é para fazer discípulos, para fazer seguidores do Evangelho, é para fazer cristãos, não é para fazer amiguinhos, é para fazer discípulos de Cristo. Entre ser amigo do padre ou do bispo e ser discípulo de Cristo, prefira sempre ser discípulo do Cristo. E dessa maneira é que nós somos obrigados, pela lei do Evangelho, a fazer prosélitos, a fazer proselitismo, sim, a fazer discípulos de Jesus Cristo. Em seguida, que já estão evangelizados, catequizados, agora podem ser batizados. E batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, num único nome. Recordemos a primeira leitura do Deuteronômio. Há um só Deus, mas esse Deus tem um único nome, o Deus Trino, o Pai, Filho e Espírito Santo. Assim é que nós somos batizados no mistério da Santíssima Trindade. Somos feitos cristãos porque imergimos neste grande mistério de comunhão e de amor. Somos perdoados também pelo mistério da Santíssima Trindade. A Eucaristia é realizada numa súplica ao Pai, através do Filho, que por nós morreu e ressuscitou, no Espírito Santo que age, que tudo transforma, inclusive o pão e o vinho nas espécies sagradas do corpo e do sangue de nosso Senhor. Tudo na Igreja é realizado através do único nome de Deus, em 3 pessoas. É dessa maneira também que Deus não tem vários nomes. Deus não é invocado em 3 nomes, mas um só Deus. Assim, queridos irmãos, Jesus também faz uma promessa aos discípulos naquela montanha e a todos nós nos dias de hoje. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Interessante notar, no Evangelho de São Mateus, também, quando o anjo Gabriel diz a Maria que ela seria mãe, que ela haveria de conceber pela ação do Espírito Santo, o anjo Gabriel propõe o nome do Filho de Deus. Ele será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco, Deus vive conosco. Agora é o próprio Jesus quem diz: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele é o Emanuel, desde o Natal, desde o mistério da encarnação, até o fim dos tempos, através do mistério da Santíssima Trindade. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E assim, queridos irmãos, que a nossa fé nos permite não apenas experimentar, mas saborear a presença terna, amorosa, misericordiosa de um Deus conosco, presente em nossa vida, que caminha conosco, mesmo quando as dificuldades, os problemas, as incertezas e as dores do mundo, como esta que nós vivemos agora na pandemia, nos assaltam e nos amedrontam.
não tenha medo. Deus está conosco. Deus é Emanuel, desde o início até o fim. E é assim que Ele nos assegura que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Notemos no livro do Gênesis, no Antigo Testamento, mesmo sendo um Deus único, Ele fala sempre no plural, não um plural majestático. Façamos o homem, façamos o ser humano, a nossa imagem e semelhança, a imagem de um Deus trino, a imagem de um Deus amor, de um Deus comunhão. Sim, estamos vivendo tempo de isolamento social, de distanciamento social, mas nós não somos criaturas solitárias e isoladas. Fomos feitos para a comunhão, somos chamados para viver o amor, mesmo que da maneira espiritual. Como é duro, como é difícil olhar a bancada da igreja toda vazia, mas ao mesmo tempo também agradecendo a Deus por este canal de televisão, pelos canais de rádio, de redes sociais, para dizer que a comunhão espiritual é muito mais forte, é muito maior, até mesmo do que as redes sociais e de comunicação. Estamos unidos a Deus pela nossa fé, mas estamos em comunhão com Deus, porque Deus nos dá o seu amor, a sua graça e a sua bênção. Amém.